Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. Vocês viram o Oscar? O que vocês acharam do Oscar? Eu particularmente não aguento mais esse assunto. Eu tô gravando esse episódio na quarta-feira, dia 5, quarta-feira de cinzas, após a ressaca do carnaval, que eu não tive ressaca, né? Mas enfim, ficar acordado até tarde assistindo premiações pode entrar na categoria ressaca. É muita discussão, foi se falado, mas tô achando esquisito o foco que o pessoal tá dando na categoria de melhor atriz, que as nossas chances eram muito pequenas, ao invés de comemorar que ganhamos nosso primeiro Oscar de filme internacional, e é muito bom. Quem ouviu meu episódio semana passada das previsões do Oscar viu que eu acertei muita coisa, inclusive alguns azarões, né, que eu falei que Flow podia vir aí e veio. E eu também cantei a bola de Anora na montagem, que foi uma coisa que eu não vi tanta gente falando sobre. Assim que a Anora ganhou montagem, eu já imaginei que a cerimônia ia tender pra esse lado. Não foi nenhuma surpresa quando a Nora ganhou melhor filme, mas eu achei uma surpresa a Mike Madison ter ganhado, apesar que ela não veio do nada, ela tava ali. O pessoal norte-americano que faz previsão de Oscar, faz conteúdo sobre isso, tava falando que tava entre a Demi Moore e a Mike Madison. A Demi Moore com um pouquinho mais de chance, mas a Madison por ali. A Fernanda Torres enquanto uma azarã, que era a posição dela, né? As chances dela vencer de fato eram muito baixas, mas não era uma pessoa pra ser ignorada. Não fiquei, assim, super feliz com a vitória da Mike Madison. Eu tava torcendo mais pra Demi Moore. Eu já tinha aceitado, né? Assim como muitos imaginam que a gente ia perder pra Demi Moore. Mas eu vi muitos takes, eu vi muitas opiniões muito equivocadas. Aliás, não vou dizer equivocadas, mas umas opiniões muito esquisitas, vindo de gente que é supostamente liberal, progressista, xingando muito a menina da Nora por ela ser uma prostituta, tipo, a personagem dela não é nem a atriz é uma atriz. E, enfim, vi coisas horrorosas assim na internet e sabe, gente, aprendam a perder. Tipo, não é legal e tal, mas não é como se ela viesse do nada, não é como se fosse comprado, porque eu acho que a Neon não tem dinheiro pra isso, né? O orçamento do filme é o mais barato de todos os indicados e tal. Mas, enfim, né? A minha opinião sobre o Oscar foi previsível, tanto que eu acertei a maior parte dos meus palpites. Foi legal ver Ainda Estou Aqui ganhando, foi legal ver Flow ganhando. A parte de documentário rendeu uns discursos legais, o que é uma pena, porque todas as categorias de atuação renderam discursos xoxos, capengas. O mais emocionante foi da Zoe Saldanha, que era quem eu menos queria que ganhasse. Foi uma cerimônia ok, já vi piores, já vi melhores. Os resultados estão mais ou menos, eu não detesto a Nora. Mas enfim, isso é que eu tinha pra falar de Oscar, porque agora eu vou falar dos meus filmes assistidos no mês de fevereiro. E são só filmes de Oscar. Eu não aguento mais falar dos mesmos filmes, então vamos fechar esse ciclo em minha vida. Vou falar de todos os 8 filmes que assisti no mês de fevereiro, que são inéditos pra mim. Antes, um parênteses, eu revi Central do Brasil esse mês no Sesc, aqui de Bauru. Teve um evento muito legal, com orquestra ao vivo e o filme na telona, assim, projetado. Eles fizeram uma estrutura muito legal lá no ginásio. Foi muito legal, foi muito bom rever, que Central do Brasil é um filme que eu gosto muito, mas que eu não revia há uns 10, 15 anos, assim, eu não revia desde muito jovenzinha. E foi muito bom rever, ainda mais nesse contexto que a gente tá. Em fevereiro eu assisti 8 filmes, que são inéditos pra mim, como já comentei. Todos eles estavam indicados em alguma coisa do Oscar. Praticamente todos eles têm vídeo lá no Instagram, @filme.da.semana, que eu, na semana do Oscar, fiz vários vídeos curtos. Acho que só teve um que não teve vídeo, porque eu assisti bem no final do mês, assim, já tinha feito conteúdo, então não ia fazer vídeo novo. Então eu vou tentar ser breve, por mais que aqui no podcast não tenha falado tanto. Eu falei no Instagram, eu falei no Blue Sky, eu falei em outros lugares, falei com as pessoas também. E querendo ou não, tudo isso dá uma cansada. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de repetir as coisas e eu me irrito um pouco com repetições. Então vou tentar evitá-las. E pra quem não costuma acompanhar esse tipo de conteúdo que eu faço, desde o ano passado eu faço episódios mensais com os filmes que eu assisti, e a ordem que eu falo deles é mais ou menos um ranking. Eu começo falando pelo filme que eu gostei menos, e eu vou gradualmente gostando um pouquinho mais dos filmes até chegar no meu favorito do mês. Esse mês temos 8 filmes, tem só um que eu não gostei, tem vários outros que eu gostei bastante e 2 que eu amei. Vamos chegar lá. Começando por O Brutalista, filme do Brad Colbert. Ele estava indicado a uma porrada de Oscar, ganhou 3. Ganhou fotografia, trilha sonora e melhor ator pro Adrien Brody. Eu não gostei desse filme. Eu não gosto muito do jeito que ele é vendido, do tipo, cinema, moda antiga, e não sei o que tem. Porque eu não sei se eu quero cinema moda antiga. Tipo, eu gosto de várias coisas do cinema clássico, mas eu desgosto de tantas outras, sabe? Que aí, quando o filme usa isso pra se vender, fica meio assim.
O Brutalista foi filmado em VistaVision, que é um tipo de filme muito peculiar, assim, dos anos 50 e 60. E nota-se, é um filme muito bonito de se ver, não só pela parte de fotografia que foi premiada, não só por ser um filme sobre arquitetura, então é meio que uma coisa bem importante do filme, as simetrias dele são muito bonitas, mas você consegue sentir a textura do filme também, porque isso influencia do jeito que ele é filmado. Então é bem bonito, visualmente é bem bonito. A história é de um imigrante húngaro, um arquiteto, o Laszlo Toth. Ele sobreviveu aos horrores da Segunda Guerra, ele é judeu, né? Vocês sabem o que aconteceu, não preciso ficar relembrando. E aí ele acaba se separando da esposa dele, porque meio que vai cada um para um canto. E aí ele consegue vir para os Estados Unidos e lá ele vai reconstruir a sua vida do zero. E aí ele passa por muitos percalços. Ele chega, ele tem um primo que tá lá, esse primo ajuda ele, até que acontece uma situação, e aí não pode ajudar mais. E aí ele vai trabalhar numa mina. E aí ele meio que começa a trabalhar de arquiteto de novo. Gente, não tô dando spoiler. É um filme de 3 horas e meia. Pode ter certeza que qualquer coisa que eu fale aqui não se iguala à experiência de assistir esse filme. Porque ele é épico em tudo que ele se propõe. Ele tem essa duração monumental. As coisas que ele constrói são monumentos. Eu não sei se vocês estão ligados, né? Mas Brutalista é um movimento arquitetônico muito... Nossa, eu vou falar de cabeça agora. Porque eu não tenho certeza do quão corretas estão as minhas informações. Porque é uma área que eu conheço um pouco, mas não tenho tanta bibliografia assim. Mas é um movimento arquitetônico do período pós-guerra. Aqui no Brasil tem muitos exemplos desse tipo de arquitetura. Muitas universidades mais antigas, elas seguem esse negócio brutalista. Um exemplo um pouco mais palpável talvez seja a FAU, da USP, lá em São Paulo, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, prédio tombado e tal. Tem muitas obras em São Paulo que são brutalistas. Eu acho que até o MASP poderia ser considerado brutalista. As coisas do Niemeyer transitam, né, porque o brutalismo acaba sendo um braço do modernismo. Eu acho que aqui no Brasil a gente meio que deu o nosso toque com o Niemeyer, com a Lina Bobardi, com toda essa turma, né, pegando a essência e transformando em algo nosso, né. Mas enfim, eu não morro de amores com brutalismo, mas eu aprendi a gostar na faculdade. Mas aí o Laszlo vai para os Estados Unidos, né, e ele tem toda essa via sacra dele. E é um filme de muito sofrimento. Nossa, como esse homem sofre. Nossa, como ele faz cara de coitado. E aí acontece um monte de coisa com ele. E aí ele se reencontra com a esposa dele. A esposa dele tá numa cadeira de roda. Porque ela teve osteoporose por desnutrição. Enquanto ela tava, né, retida nos campos de concentração. E aí, né, tudo de ruim acontece com esses dois e tal. E é um filme meio que sobre... E não é sobre isso. É um filme sobre a desconstrução do sonho americano. Sobre como, se você não nasce nos Estados Unidos, os Estados Unidos vira as costas pra você. É um tema que conversa com o tempo que estamos vivendo, mas é interessante, assim, a escolha do tipo de pessoa que vai ser marginalizada da época que isso acontece. Não vou falar que é ruim, é uma escolha, assim como tudo no filme. E não me pegou, assim, achei chato, muita gente elogia a primeira hora, porque é um filme que é dividido em 2 partes, de 1h40, no meio tem um intervalo, que se você vai no cinema tem toda uma pausa e tal, eu acabei vendo em casa. E aí, na pausa, eu fui dormir, que eu tava cansada, e eu voltei a assistir no outro dia. Então, ainda bem que tinha aquela pausa, né, pra me guiar. Então, assim, eu vi muita gente falando bem da primeira parte, e depois falando que a segunda parte dá uma enfraquecida. Eu já não gostei da primeira parte. Eu já fiquei de saco cheio muito rápido daquela história. E por mais que tenha momentos interessantes, não vou falar que foi horrível, que foi o pior filme dessa temporada. Até porque era um filme que eu tava curiosa pra ver. Mas, sei lá, eu fui perdendo interesse nele. Quando a esposa dele volta, eu gosto de algumas cenas, eu gosto das cenas que estão os dois conversando. Eu acho que é quando ele fica mais transparente, assim, mostra as frustrações dele, assim, quase que em escrito pra todo mundo entender, né? Mas, no geral, não gostei do filme. Eu não conheço o diretor, eu sei que ele já foi ator, mas não lembro do rosto dele. Não assisti outros filmes dele. Mas me parece muito a escola Bradley Cooper de olhe pra mim, olha como eu sei dirigir. Eu não sou só um rostinho bonito, eu também sei dirigir, eu também tenho referências. E aí isso me irrita um pouco. Então já tava de má vontade, tem as polêmicas da inteligência artificial, volte 2 episódios pra entender um pouco isso. E aí eu já fui ver Desgostosa, e aí tudo que acontecia eu ficava irritada, e acabou que não funcionou pra mim o filme. Mas eu não nego os méritos dele, o Oscar de fotografia foi merecido, de trilha sonora eu acho que tinham pelo menos mais 2 ou 3 trilhas sonoras melhores concorrendo, mas tudo bem, eu acho.
A atuação do Brody, ele tá bem, assim, não é injusto, ele tá bem. Eu gostava mais de outros, eu gostava mais do Como Domingo e do Ralph Fiennes, mas fazer o quê, né? E o que a gente ganhou, um recorde de discurso mais longo e possivelmente mais enfadonho de toda a história da academia, mas enfim, né? Próximo filme é A Garota da Agulha, um filme que tá indicado em filme internacional, representando a Dinamarca. É um filme que tá disponível na MUBI. Não comentei, Brutalista tá nos cinemas ainda, na data de gravação desse episódio. Garota com Agulha é um filme que está sendo distribuído pela MUBI, um filme que estreou em Cannes no ano passado, é dirigido pelo Magnus von Horn. Não sei se vocês conhecem aquele filme Sweat, que é aquele filme da Influencer Fitness, enfim, é filme da MUBI, eu assisti lá, gostei, assisti Garota da Agulha, gostei também, nenhum dos dois eu gostei tão intensamente, mas é uma experiência. A Garota da Agulha se passa no período entre a Primeira e a Segunda Guerra na cidade de Copenhague, e foca numa trabalhadora, numa operária, que ela tá meio que se virando sem saber como se virar. Ela é operária, né? Ela não tem muito dinheiro, ela tá devendo aluguel, o marido dela foi pra guerra, nunca mais deu notícia, ela não sabe o que aconteceu com ele, e ela tá meio que sem saber o que fazer, até que ela acaba se envolvendo em várias coisinhas. A sinopse do filme é a primeira metade do filme inteiro, a sinopse, né, oficial. Então não vou falar, ai, não leiam pra não tomar spoilers. Talvez leiam, porque é um filme um pouco lento. Porque eventualmente os caminhos dela vão cruzar com o de uma outra mulher. Mas pra isso vai bastante coisa que acontece. E aí essas duas, elas formam uma amizade esquisita. Tudo nesse filme é muito esquisito, as circunstâncias de tudo é muito esquisita. É um filme um pouco indigesto, mas eu acho interessante que ele faz pouco juízo moral da situação que as protagonistas se encontram, porque para essa história virar um conto moralista era 2 palitos, e por mais que tenha, né, os pontos de moralismo, as coisas ficam bem mais no ar do que elas poderiam ficar. Então gosto quando as coisas ficam no ar. Esse filme tem uma coisa muito legal, que é que ele usa a estética do cinema da época, então do cinema mudo, expressionismo alemão principalmente, para contar a história. É um filme todo em preto e branco, a fotografia desse filme é lindíssima, é melhor que do Brutalista. E não é só bonita, ela ajuda a contar a história, ela mostra muitas coisas, a decupagem das cenas é muito boa. Na parte técnica, é um filme muito, muito bom. A história não morro de amores, não tenho a mínima vontade de rever, ela é um pouco indigesta, ela é um pouco pesada, recomendo com parcimônia. Não sei, se você se emociona meio fácil, talvez não seja uma boa de filme pra você, ou se você não tá afim de uma coisa muito diferente, muito desafiadora, mas se você tá, é um filme bem interessante. Eu gostei, mas eu gostei mais de outros. O próximo filme é a nova animação do Wallace e Gromit, aqui em português com o subtítulo A Vingança. Eu acho muito divertido esse título, porque por mais que pareça uma mistura de Avengers e Vingança, o ave, na verdade, é de ave, de pássaro, uma referência ao Feathers McGraw, o vilão desse filme, que já é um personagem que já apareceu em outros lugares. Se vocês estão familiares com os curtas do Wallace e Gromit, ele apareceu no curta As Calças Erradas, The Wrong Trousers, de 1993. E o filme já abre com o Feathers na cadeia, sendo preso. É a primeira cena do filme. E aí, quando ele vai preso, ele vê um jornal, assim, de canto da mesa do guarda, com a foto do Wallace Gromit, tipo, com a manchete. Aí, fazendeiros locais prendem criminoso procurado. E aí, ele guarda o rosto desses dois e ele vai atrás da vingança dele. Essa é a história do filme, mas tem todo um rolê também, porque o Wallace, que é o humano, o Gromit é o cachorro, né? O Wallace, ele é um inventor. Então tem todo aquele rolê da casa ser cheia de geringonça, uma coisa meio Castelo Rá-Tim-Bum, meio Rá-Tim-Bum, sabe? Tudo que ele faz tem uma geringonça pra fazer, porque ele é um inventor. E ele é todo tecnológico, enquanto o Gromit, que é o cachorro, ele é um pouquinho mais analógico, ele gosta de costurar, ele cuida do jardim dele e tal. Até que um dia o Gromit inventa o Norbot, que é um gnomo de jardim, que é um robô que é meio que um assistente pessoal também. Ele faz tudo, até que, obviamente, entre o robô a gente sabe que vai dar ruim, a gente sabe que a revolução das máquinas é iminente, é exatamente isso que acontece. E tem uma intersecção com o plano de vingança do Feathers, que eu não sei se eu comentei, o Feathers é um pinguim que às vezes se finge de galinha para se livrar de situações. Como ele faz isso? Ele bota uma luva de borracha vermelha na cabeça. É incrível. Esse foi meu primeiro contato com qualquer filme, qualquer coisa do Wallace Gromit. Eu não vi nem a Batalha dos Vegetais, que ganhou o Oscar alguns anos atrás. Então, assim, fui de coração aberto, me diverti. É um filme curto, é um filme rápido, é um filme infantil.
que eu vi algumas pessoas falando como se fosse coisa ruim, porque a seleção do Oscar de melhor animação desse ano tá muito boa. E são filmes todos muito bons, só que assim, tem Memórias de um Caracol é uma animação adulta, então não é pra criança. Flow talvez seja abstrato demais pras crianças. E aí tem Robô Selvagem e Divertidamente, que são filmes que tanto crianças quanto adultos podem apreciar, porque ele meio que tem camadas de significado para vários grupos etários e tal, e ele toca em alguns assuntos mais profundos, enquanto Wallace e Gromit é uma aventura do humano inventor e seu amigo cachorro, tendo que se virar contra um pinguim que quer a vingança deles. Então assim, a história ela é mais simples, o público-alvo são crianças, mas dá pra se divertir também. É um filme legal, é um filme bem feito, é um filme divertido. E no meio do caos, né, da maratona do Oscar, vendo um monte de filme complicado e querendo ser cabeçudo, foi uma larga pausa esse filme. Wallace e Gromit, A Vingança, tá disponível na Netflix. Próximo filme é Sing Sing, do Greg Quelder. É um filme que estava indicado em 3 Oscars. Melhor ator por Como Domingo, melhor roteiro adaptado e melhor canção original. Esse é um filme muito bom e eu acho que ele deveria estar em melhor filme no lugar do Brutalista. Polêmica, eu sei que é uma fala polêmica, mas enfim. Gostei bastante de Sing Sing e vou falar uma outra coisa polêmica aqui. Se tivesse uma figura de Salvador Branco nesse filme, ele teria muito mais indicação e muito mais aclamação do que ele tem. O filme é baseado em fatos reais, né? O roteiro é adaptado de um artigo de um jornal, não sei se do New York Times, mas é de um artigo, sobre o projeto de reabilitação através das artes, que é um projeto de socialização em algumas penitenciárias norte-americanas. Sing Sing é o nome de uma dessas cadeias, uma bem famosa, e é engraçado o trocadilho que o título faz, né, com os verbos em inglês de cantar ou cante, né, que é sing. A história em si, ela é fictícia, mas ela é baseada em várias coisinhas aqui e ali de coisas que aconteceram. Tanto que a maior parte do elenco é formado por ex-detentos que participaram desse projeto. E eles estão interpretando eles mesmos, de certa maneira. Os personagens têm os nomes deles, e nos créditos tá lá, fulano de tal, como ele mesmo. E por mais que tenha uma história principal, né, a história do personagem do Como Domingo, que ele tá preso injustamente, ele tá tentando abrir o processo, tentar aqueles negócios lá que eles fazem, né, de conversar e tentar diminuir a pena e tal, essas coisas. Enquanto isso, ele tem se destacado muito nesse programa, que eles têm um grupo de teatro lá na cadeia, que eles fazem várias montagens de várias peças. E aí ele começou a pegar gosto, começou a escrever as peças dele mesmo, ele é muito respeitado lá dentro. E aí a história do filme começa a chacoalhar quando um outro detento resolve participar, que é um cara que ele não olha com o carinho que os outros participantes olham pro projeto, ele acha que é meio que uma perda de tempo, mas ele resolve lá mesmo, ele não bota muita fé nas metodologias que eles fazem de ensaiar e de fazer confiança, né, porque... assim, eu já fiz teatro uma época na minha vida. Assim, minha mãe me botou no teatro porque eu era muito tímida. Ela queria que eu aprendesse a desenvolver algumas habilidades sociais. Querendo ou não, o teatro ajudou muito isso. Inclusive, fica a dica, né? Se você tem algum filho que não gosta muito de falar com os outros. Me ajudou. E tem uns exercícios de confiança que é pra você confiar, né, no seu colega de elenco, porque vai ter horas que você vai ter que confiar. Então, tem alguns exercícios disso, de improvisação, de se deixar soltar. E aí, esse personagem novo, ele não tá muito afim. E isso causa um certo atrito entre os dois. Então tem isso, mas pra mim o mais especial desse filme são as cenas deles ensaiando. E os outros personagens do elenco falando de como isso ajuda eles, que querendo ou não acaba sendo testemunho dos próprios atores que estão ali envolvidos. E aí, em dado momento, tem várias cenas que são de performances, né, dessas pessoas enquanto eles estavam em detenção. E é muito emocionante, porque é muito legal, assim, o poder da arte, sabe? De mudar a vida das pessoas. Eu acho isso fascinante, eu gosto muito de filmes que abordam esse tema. Eu gosto muito da abordagem de Sing Sing, eu acho uma direção boa, é uma história boa, é um filme que merecia mais destaque, merecia mais reconhecimento. Sing Sing tá disponível nos cinemas. Próximo filme é A Semente do Fruto Sagrado, um filme do Mohammad Rasuluf. O diretor é iraniano, o filme se passa no Irã, ele tem atores iranianos, mas o filme é uma coprodução Alemanha e França, porque o diretor, ele não é muito bem-vindo no Irã. Esse filme inteiro foi filmado em segredo. Quando foi lançado, o governo mandou prender o diretor e ele saiu fugido de lá. Então, assim, ele tinha uma super narrativa de vencedor de Oscar. Só não contava com a briga de gigantes que foi Emília Pérez versus Ainda Estou Aqui.
Mas foi um filme que eu gostei bastante. Ele foi indicado ao Oscar representando a Alemanha, né, que é uma coprodutora do país. O Irã jamais mandaria esse filme. E ele mexe muito, assim, com a história do país, mas a história dele é de ficção. Na verdade, é um drama familiar sobre paranoia. Ele tem como pano de fundo alguns protestos que aconteceram recentemente na história do Irã. Inclusive, tem cenas que são filmagens de rede social, assim, de protestos, de violência policial, dessas coisas. E aí a gente tem uma família, né, que é o pai e a mãe, tem 2 filhas, uma tá na faculdade, a outra tá na escola, então assim, uma de 16, 17, a outra de 20, meninas novas, meninas que estão nas redes sociais, meninas que têm amigos que estão nesses lugares, só que o pai delas é um juiz, então elas vivem meio que, não escondidas, mas ele fala pra elas não terem rede social, pra elas não se tornarem alvos de pessoas que querem machucar ele, porque ele vai estar envolvido nessas coisas todas, né? Mas ele conta o menos possível pra família pra evitar que, tipo, elas saibam demais, além de saber o que ele tá fazendo. Se acontecer alguma coisa e prenderem, pegarem elas, elas não vão ter o que contar também. Mas o fato é que quando o pai delas consegue essa promoção, porque ele não vem do nada, ele era um advogado, e aí ele é convidado e vai subindo os rankings, né, até chegar ao status dele, e aí ele ganha uma arma. Porque o pessoal sabe que ele tá numa situação muito delicada. Ele pode ser perseguido, as pessoas podem ir atrás dele, então dar uma arma pra ele. E ele guarda essa arma na casa dele. No começo é um negócio, tipo, ai, nossa, né, que exagero. Só que aí o clima do país começa a ficar mais tenso, mais pesado. Aí as próprias meninas começam a ficar meio desconfiadas, tipo, pai, você trabalha no governo, você não sabe o que tá acontecendo, levaram uma amiga minha, você não consegue achar ela não fez nada. Aí ele, não, mas se ela foi presa, ela fez alguma coisa, com certeza. Aí elas, não, ela não fez nada, a gente tava do lado dela. Aí ele, como assim vocês estavam do lado dela? Então tem essa pira. Mas as coisas começam a ficar ruim mesmo quando essa arma desaparece. Um belo dia a arma não está lá. E aí isso começa assim um rolê, porque tipo, as meninas estão com medo do pai. Elas descobrem que tem uma arma em casa, ficam morrendo de medo. O pai tá desconfiado das meninas, porque elas estão com esse rolê de ficar andando com manifestante. A mãe quer tentar fazer a paz e ela tá disposta a tomar a culpa de qualquer coisa se todo mundo fizer as pazes e as coisas voltarem do jeito que eram antes, que é uma coisa impossível de voltar. Então é um filme disso, sabe? Ele fica bem reduzido assim no núcleo familiar. Ele mostra como que as coisas de fora interferem em tudo dentro de casa. E tem esse rolê da paranoia do que aconteceu com essa arma, quem que pegou essa arma, que vai escalando até o final. Eu não morro de amores pelo final. Ele tem um quê de ação, assim, que eu fiquei ok. Mas eu gosto muito do jeito que a tensão é construída e a primeira catarse que ela tem, assim, é desesperador. Outro filme que eu não tenho vontade de ver, mas que eu recomendo bastante. É um ótimo filme. Em outros anos seria um fortíssimo concorrente pra categoria de melhor filme. Esse ano acabou não rolando, né? Mas recomendo que assistam. A Semente do Fruto Sagrado tá disponível no Telecine. Chegou esses dias lá. Próximo filme é ele, o polêmico, A Nora. Se vocês estão contando as posições dos filmes que eu tô falando, a gente chegou agora no 3º lugar dos filmes que eu assisti esse ano. Eu tenho muitos pensamentos sobre a Nora e eu não consigo concretizar todos eles. Foi um filme que me deixou extremamente pensativa depois que eu assisti ele. Porque eu tinha visto uma enxurrada de críticas positivas, principalmente na época que ele estreou em Cannes. E aí ele passou por um grande circuito de festival, chegou aqui na mostra. Vi muitos elogios ao filme. E aí, quando ele estreou no circuito principal, eu comecei a ver muita crítica a ele. E aí eu fiquei meio assim. E aí eu assisti o filme e eu concordo com os elogios e eu concordo com as críticas também. Tipo, eu consigo entender de onde que elas vêm. O que eu achei do filme? Eu gostei do filme. Ele me prendeu do começo ao fim. Eu fiquei presa naquela história, eu queria saber o que aconteceu. Eu queria saber o que estava acontecendo, que tinha umas coisas que a gente não sabia o que estava acontecendo. Eu fiquei encantada pela Maggie Madison, eu gostei dela. Eu acho que ela faz uma boa atuação. Não é a melhor, mas ela é boa. E eu acho engraçado porque todo mundo tem uma opinião desse filme. E ótimo, todo mundo tem um jeito de ter uma opinião. Mas eu vejo muitos takes esquisitos. Porque assim, a premissa do filme, né, centra na Nora, né, ou Annie, que é como ela gosta de ser chamada. Ela é uma stripper que trabalha na noite, trabalha no clube lá que ela trabalha. E aí um dia chega um menino milionário russo lá e o gerente dela vai atrás e fala: você sabe falar russo, né? Porque a avó dela veio da Rússia, então ela sabe falar russo. Aí ela fala: não, eu falo sim. Aí o gerente dela manda ela pra essa mesa onde tá esse rapaz, e aí ela começa a conversar com ele em russo e tal, eles estão super bem. E aí eles falam: você só trabalha aqui, você faz outras coisas e tal. E aí
ela meio que dá o catálogo de serviços que ela pode fazer por bons dinheiros. Aí o rapaz contou que ele tava se formando na faculdade, acho, e aí ele ia ter que voltar pra Rússia, mas ele tava aproveitando os últimos dias dele, aí ele quis contratar ela durante uma semana pra ter a experiência de namorada. E aí eles negociam lá valores, né, e beleza. E aí tem uma hora que ele tá se lamentando que ele não quer voltar pra Rússia, que não sei o que tem, porque claro que ele não quer voltar pra Rússia, porque ele voltando pra Rússia ele vai ter que trabalhar nos negócios da família. Enquanto ele tá nos Estados Unidos vivendo a vida boa, tá ótimo, né? E aí vem da ideia dele, e se a gente se casar? Que se a gente se casar, eu vou ser um cidadão americano, não vou ter que voltar pra Rússia. Olha a linha de pensamento do menino. E aí ela fica meio assim, ela não acredita muito de primeira, mas aí, eventualmente, ele fala, não, é sério, vou até comprar um anel e tal. E aí eles se casam em Las Vegas, eles vão pra Las Vegas, né, isso tudo acontece quando eles estão em Las Vegas, porque a história acontece em Nova York, né. E aí eles se casam, aí eles voltam, aí no que eles voltam, os pais dele descobrem que isso aconteceu. E aí eles ficam muito, muito bravos, e enquanto eles não conseguem chegar nos Estados Unidos, eles mandam uns capangas locais, tal, meio que de olho no Ivan, o menino chama Ivan, pra descobrir o que tá acontecendo e ver se conseguem desfazer essa bagunça. Aí lá vão os capangas na mansão onde eles estão, nesse meio tempo acontece uma pequena confusão, o Ivan escapa, a Annie fica pra trás. E daí a situação não fica muito boa pra pobre da Annie, e aí eles precisam encontrar o Ivan muito rápido pra meio que decidir o que vão fazer. Eu contei quase o filme inteiro, mas isso não importa, porque o legal é ver as coisas se desenvolvendo, porque assim, uma crítica que eu vejo muito e que eu concordo é que a gente não vê a Annie fora do serviço. A vida dela acaba sendo o serviço dela. Ela, acho que tem uma cena só dela voltando pra casa e mostrando a situação que ela tá, que ela mora com a irmã e com o cunhado e tal. E assim, eu não acho que ela se apaixonou pelo Ivan e nem que o Ivan se apaixonou por ela. Eu acho que o que aconteceu ali foram duas coisas distintas. Ele ficou animado porque apareceu essa menina maravilhosa que fala russo e faz todas as vontades dele. E ela tá meio que vendo um saco de dinheiro. Não um saco de dinheiro, mas tipo, ela tá disposta a fingir ser alguém que ela não é, que ela já é uma coisa que ela faz na profissão dela, mas fazer isso em tempo integral enquanto esposa. Que a segurança, tanto econômica quanto de várias maneiras, a segurança que ela vai ter na vida dela casando com ele, não se iguala a nada que ela conseguia conquistar com o próprio esforço dela, né, na situação que ela tá. Então ela tá disposta a fingir que tá tudo ótimo e fazer todas as vontades dele, contanto que ela aproveite a vida, né, porque nesse meio tempo mostra ele comprando roupa pra ela, eles indo pra spa junto, eles indo para os jantares caros e tal. E ela tem esse vislumbre de como seria essa vida. Mentir, né, fingir que ama ele, fazer as vontades dele, seria o preço dela pra pagar pela vida boa. Isso é um pouco a minha interpretação, porque ela... Não sei o que aconteceu com ela quando era mais nova, não sei quais traumas que ela deve carregar. Também, o filme não mostra nada dela, nem do passado dela. O filme mostra ela reagindo às coisas que acontecem ao redor dela. E aí a gente vai entendendo mais como que ela é e o que ela pensa, né? Mas é tudo muito pouco e tem muita coisa que fica no ar mesmo. E dá pra reclamar que ela não tem o desenvolvimento que a gente gostaria que ela tivesse. Mas, ao mesmo tempo, tem toda uma desconstrução, né, da figura da trabalhadora do sexo, da figura da prostituta de bom coração que precisa ser salva dessa vida por uma pessoa com muito dinheiro e bom coração também. Tipo, ela não precisa ser salva. Ela tá nessa vida, é uma escolha dela. Ela não queria fazer isso, talvez ela quisesse fazer outra coisa, mas ela tem consciência de que fazendo o que ela faz, ela consegue ter uma vida melhor do que se ela fosse, sei lá, atendente de fast food. Ou algum outro emprego mais, entre muitas aspas, comum. O pessoal que critica a sexualização, as cenas de nudez e sexo, eu acho... Ai, gente, vão assistir mais filmes, vão ver um filme europeu. Vocês estão muito acostumados com coisa, assim, mainstream, com blockbuster norte-americano, que ultimamente, assim, nos últimos anos, eles andam cada vez mais assexuados, é inacreditável. Então, sei lá, a menina é uma stripper, o caso que ela começa tendo com o Ivan uma forma de prostituição, de certa maneira. E o relacionamento dos dois, a base deles é o sexo. Porque é o que ela tá entregando pra ele em troca, né, das recompensas, dinheiro, afeição, coisas materiais. E pra ele é o que tá rolando. Ele não gosta dela porque ele gosta da personalidade dela. Ele gosta porque tá tendo essa semana louca, assim. Então, nada mais justo do que ter as montagens deles transando, né, pra gente entender a passagem de tempo. E também pra gente ver que esse relacionamento é completamente vazio e superficial. Eu não acho que eles estão romantizando nada. Eu não acredito que existe romance nenhum. Eu não acho que eles estão romantizando uma profissão. Eu não acho que eles estão idealizando um relacionamento. Não existe relacionamento aí.
E eu gosto das dinâmicas da Anne com os capangas russos, querendo ou não, porque são todos trabalhadores, são todas pessoas que acabam vendendo a sua vida de certa maneira, porque os capangas são chamados a qualquer horário do dia e da noite, para fazer as vontades dos ricos, né? Então, para ter uma família muito, muito rica, quantas pessoas que não estão na base para fazer tudo funcionar? Tipo, enquanto ela tá vendendo o corpo dela, outras pessoas estão vendendo outras partes do corpo, né? Os capangas, querendo ou não, são braços que você aluga e que você tem que estar disponível. E que se acontecer alguma coisa com você, tchau, não sei se tem plano de saúde, sabe? Então, bota em perspectiva isso, essa parte de classe trabalhadora e tal. Eu gosto disso. Eu queria que a Anne tivesse um pouco mais de personalidade. Não personalidade, porque ela é barraqueira. A personalidade dela é gritar. Mas eu queria saber mais sobre ela, mas eu também acho que não era o caso. Porque é um filme muito episódico. Ele começa num momento e ele termina, sei lá, 1, 2 semanas depois. Ele tem um espaço no tempo muito fechado, é quase um slice of life. Então eu acho que pro que eles propõem, ele é muito eficiente. Mas, ao mesmo tempo, eu queria que ele fosse diferente, eu queria que algumas coisas fossem diferentes, mas daí é um problema meu, das expectativas que eu criei pra mim mesma. Então, foram muitas coisas pra eu pensar. Eu pensei muito nesse filme, eu gostei de Anora, não é o meu favorito, não está no topo dos meus favoritos, mas eu não fiquei tão triste que ele ganhou como melhor filme. Eu preferia muito mais Anora ganhando do que o Brutalista, porque eu acabei de super falar mal do filme, né? Mas ficar fazendo um pouco caso do filme por causa desse moralismo barato e dessas falas super esquisitas que tem um conservadorismo gigantesco por trás. Ai, gente, sejam melhores, sabe, gente? Tá muito, muito, muito feio. Tudo bem não gostar do filme, eu mesma não amei o filme, mas embasem as suas críticas, sabe? Não saiam atacando aí só porque é um filme sobre uma prostituta, só porque tem nudez, só porque tem sexo, tipo, vários filmes que vocês amam. Nossa, eu tô meio agressiva hoje. Mas, ó, Poderoso Chefão tem sexo e tem nudez. Mas mesmo assim, você usa isso pra falar que não é um filme bom? Não. Mas o que eu tô dizendo é, não use argumentos bobos pra desacreditar alguma coisa só porque vocês não gostaram, sabe? Principalmente hoje em dia que a gente tá num começo de uma onda conservadora muito grande, esse tipo de argumento só atrapalha. Próximo filme é Memórias de um Caracol, indicado ao Oscar de melhor animação. É um stop motion do Adam Elliott, o mesmo criador do Mary Max, que eu citei há alguns meses aqui nesse podcast. Dos filmes principais, assim, do Oscar, esse é o único que não tem distribuição no Brasil ainda, não tem data para cinema, para streaming, nada, mas é uma animação adulta, então eu imagino que não vai passar no cinema, porque sempre é uma bomba na mão do distribuidor, isso. Eu acho que ele vai chegar discretamente em algum streaming. Memórias de Caracol é um filme extremamente melancólico. A protagonista, a Grace, ela sofreu mais que Juliette. O filme abre com ela do lado de uma senhora que tá no leito de morte e tal, e ela eventualmente morre. E aí a Grace, ela pega os caracol dela, que ela tem uma caixa com vários caracols, e solta eles no mundo assim. E aí ela começa a contar a história dela pros caracol. Fala, eu vou contar pra vocês a história da minha vida e tal. Então a gente também, junto com os caracóis, vamos ouvir a história da vida dela. Desde quando ela nasceu. Ela tem um irmão gêmeo, a mãe deles faleceu no parto. Aí eles foram criados pelo pai, que é um francês, um artista de rua, conheceu a mãe dele na França e foi pra Austrália, se apaixonou, foi pra Austrália, que é um filme australiano, né, se passa na Austrália. Eu achei muito curioso, porque parece que o filme me deu a entender que é muito comum o processo de cremação na Austrália, porque ele se passa ao longo de vários anos e muitas pessoas morrem e a protagonista, recebe a caixinha com as cinzas do seu ente querido, né? Porque, como disse, muitas tragédias acontecem na vida dessa mulher. E o filme é isso. É ela contando a história de vida dela. E todas as desventuras que aconteceram com ela. E isso é muita coisa, realmente. Talvez um excesso de sofrimento. Coisa que critiquei no Brutalista e tal. Mas aqui tem uma coisa que o Brutalista não tem, que é carisma. Eu torci desde o começo pra Grace. E o filme ele tem uma mensagem otimista. Ele tem uma moralzinha, assim, tem uma frase que acho que vai aparecer muito, assim, as pessoas que assistirem o filme e verem nas redes sociais, que tem uma metáfora com o caracol, né, porque o caracol, ele deixa um rastro, mas ele só consegue andar pra frente. Então é uma coisa, tipo, a gente tem a nossa história, as coisas que aconteceram no passado, elas influenciam a gente, mas o único caminho que a gente tem é continuar seguindo, né, então isso é legal, achei emocionante, chorei algumas vezes, como disse, é um filme muito triste,
mas gostei muito. E fica a recomendação pra vocês que gostam de animações diferentes, pra vocês que gostam de Mary Max. Eu acho que eu ainda gosto mais de Mary Max, mas gostei muito de Memórias de um Caracol. Fiquem ligados quando chegar em algum lugar. E pra finalizar, o filme que eu mais gostei em fevereiro, um filme que provavelmente vai entrar para melhores do ano, é Flow, o vencedor do Oscar de animação 2025. Uma animação da Letônia, feita por uma equipe minúscula de animadores. A animação toda foi feita no Blender, que é um programa de código aberto, é um programa gratuito, qualquer um pode instalar no computador e começar a mexer. Tem 1001 tutoriais na internet. O jeito que ele foi renderizado foi feito também é muito interessante, porque foi um filme muito baratíssimo e que conseguiu chegar longe nessa corrida, conseguiu ganhar o Oscar de melhor animação, desbancando favoritos, desbancando grandes estúdios, a Disney, a Pixar, até mesmo a Aardman, que é do Wallace Gromit, que já tem um Oscar justamente por outro filme do Wallace Gromit. Então, o gatinho chegou longe. A história dele é muito simples, ao mesmo tempo que tem vários temas e várias coisinhas que talvez assistindo uma segunda vez eu pegue mais. A gente tá nesse mundo onde não tem humanos, só tem animais, mas os humanos existiram. A gente vê vestígios de humanidade, a gente vê construções abandonadas. O próprio gatinho, ele mora numa casa cheia de coisa de gato. A pessoa que morava lá devia adorar gato. Tem estátua de gato, tem desenho de gato, tem coisa de gato. E aí ele mora lá nesse lugar que é até um pouco assustador, assim. O filme me lembrou muito videogame. Várias horas me lembrou videogame. E eu tava conversando isso com uma amiga minha. Ela também percebeu isso e pra ela não foi tão bom. Pra mim foi bom. Então, assim, é uma coisa que algumas pessoas vão amar, outras talvez não amem tanto. Mas aí o gatinho tá lá, de boa, na casa dele. E aí começa a vir uma água. Começa a encher. E aí tudo tá tomado pela água. Ele até sobe numa estátua enorme de gato e começa tudo a tomar água. Até que ele acha uma jangada, um barquinho, que tem uns outros animais. E aí ele entra. E aí são vários animais, assim, diversos. Tem ele, tem um Golden Retriever, tem uma capivara, tem um outro pássaro lá e tem um macaquinho. São esses os animais. Nenhum deles é inimigo natural nem nada, mas eles não se gostam muito. Só que eles vão precisar aprender a conviver e se ajudar pra sobreviver, né? É um filme de sobrevivência e é um filme também sobre trabalho em equipe. Como sozinho você não consegue fazer as coisas e às vezes você precisa dar o braço a torcer e pedir ajuda. Tem várias coisas, né? Várias liçõezinhas, porque o filme tem essa vibe de, tipo, acontece um negócio e aí você tira uma lição daquilo lá. Mas tudo isso é feito sem diálogos. O filme não tem nenhum diálogo, não tem nenhum personagem humano. Os animais, eles conversam entre si fazendo sons de animais. E aí a gente tem toda a linguagem cinematográfica para nos ajudar a entender o que aqueles animais estão falando. Tem o som que eles fazem, o jeito que o som é editado, as carinhas dele. É um filme bem caricato, assim, bem bonitinho. A animação é muito bonita, tem muita água. E querendo ou não, a água é uma coisa que dá um chance na animação. Até pra mostrar, tipo, olha como eu sei animar. Olha esse render, ó. Ficou 2 horas aqui fazendo uma cena de 1 segundo, mas olha que coisa mais linda. O que eu posso dizer? Eu gostei muito, eu fiquei hipnotizada. É um filme de 1h20 que eu fiquei hipnotizada, eu não conseguia tirar meus olhos da tela. Cada novo frame, cada nova cena era uma coisa mais linda que a outra. Tem essa coisa de videogame, principalmente quando chega no lugar, e aí dá aquela panorâmica, assim, aquele monte de cenário. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é lugares abandonados onde a natureza toma conta. Então tudo é lindo. Lindo, lindo, lindo. E o gatinho, coitado, tá sofrendo também. Nossa, como que ele sofre. Mas ele aprende. No final desse filme, ele é um novo gato. Flow foi a melhor surpresa do Oscar desse ano. Era uma categoria que muita gente tava certa que Robô Selvagem ia levar. Robô Selvagem, que é um excelente filme, tão bom quanto Flow. Eu dei a mesma nota pros dois, que é 4,5 estrelas. Nenhum dos dois chegou ao ápice da emoção ou perfeição que a minha cabeça precisa pra dar 5 estrelas, mas gostei muito de ambos, mas o Flow tem um negocinho ali só dele, sabe? E acaba conversando até um pouco com a vitória de Anora, né? Porque Anora é um filme independente, norte-americano. Ele custou muito pouco, acho que ele foi o mais barato entre todos os indicados a melhor filme. O diretor é um nome muito grande no cinema independente. E o próprio Flow é uma animação independente também. Não é norte-americano, também é o mais barato dentre todos na categoria. Então dá pra falar que, querendo ou não, esse Oscar acabou sendo o Oscar dos filmes independentes, né? Pra quem quiser conferir Flow, tá disponível nos cinemas. E é isso, gente. Foram esses os filmes que eu assisti no mês de fevereiro. Eu vivi pra maratona do Oscar. Mesmo assim, eu não assisti vários filmes
Eu queria ter visto A Verdadeira Dor, o Reformatório Níquel, Um Completo Desconhecido. Tem outros também que agora eu não tô lembrando de cabeça, mas que eu queria ter visto, não consegui ver. E como já passou o Oscar, eu acho muito pouco provável que eu vá ver. Talvez eu tente ver o Reformatório Níquel, porque eu tava muito curiosa pra ver como que ia ser a parte de perspectiva de primeira pessoa que esse filme tem. Mas os outros, eu acho que eu vou passar. Então me despeçam por aqui. Me sigam nas redes, no Instagram, @filme.a.semana. O Blue Sky é Lariland. Ou falem comigo pelo e-mail, podcastfilmedasemana@gmail.com. E-mail esse que também é uma chave Pix, caso queira me pagar um cafezinho. Ficarei muito grata. E é isso. Até semana que vem. Fiquem bem. Tchau, tchau.